Fala galera, tudo bem com vocês? Defron BR aqui para mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu queria falar a respeito de um assunto que me deu um certo gatilho para falar sobre isso. Na verdade, eu já planejava falar sobre isso daqui a alguns vídeos, mas como isso daí aconteceu próximo aqui de mim, eu decidi fazer logo esse vídeo para falar um pouco sobre a inveja do brasileiro médio, porque isso daí é algo que afeta muito a gente, sabe? Tanto de olhares negativos quanto fisicamente mesmo. Às vezes as pessoas invejosas podem até fazer coisas contra a gente. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Então já deixa o like aí, curte, comenta. É... Pô, por que que eu falei like e curte? Ah, mas enfim, o vídeo. É... O exemplo clássico que muita gente vê. Só que tem vídeo aí no YouTube, basta você pesquisar, é daquela pessoa que compra um carro e a pessoa vai lá e risca esse carro por pura e simples inveja. Isso daí é algo muito triste, né? Porque um carro no Brasil é um bem muito caro. É caro ter um carro aqui no Brasil, porque, poxa, o governo não ajuda também com os impostos, né? O imposto é quase o preço de um carro praticamente. E a pessoa batalha tanto para comprar um carro, né? Que carro hoje em dia é uma necessidade, mesmo tendo transporte público, é muito ruim o transporte. Ônibus lotado, às vezes o trânsito ali infernal, fora os riscos, né, de você estar num terminal de ônibus, numa estação de metrô e acontecer assaltos, essas coisas. Não que não tenha assalto em carro, mas você está muito menos exposto num carro do que num transporte público lotado, cheio de gente, com aquele sentimento de tristeza após uma jornada de trabalho exaustiva. E a pessoa vai lá, compra o carro, às vezes parcela em 36 meses, né, que geralmente financiamento de carro é isso daí. E simplesmente uma pessoa vai lá e por pura inveja mesmo, porque não tem condições, vai lá e risca o carro da pessoa. Bom, isso daí é um negócio muito triste, gente, porque é um bem suado e uma pessoa vai lá e risca o carro. Ou então, às vezes fica desfazendo do carro. É tipo, esse carro aí não é bom, dá muito problema. A pintura dele não é tão boa assim, era melhor de outra cor. Não gosto de carro dessa cor. Enfim, a pessoa fica desfazendo e desmerecendo a conquista alheia. Isso daí é algo muito triste que ocorre no Brasil. Com certeza vocês já devem ter visto alguém que passou por essa situação, ou até mesmo algum de vocês aí que estão assistindo já deve ter passado por esse tipo de situação. Bom, outra situação também que eu acho muito interessante é no trabalho. Quando a pessoa começa a ganhar cargos ou então começa a ganhar um destaque no trabalho. Aí vem outra pessoa, geralmente o puxa-saco, ou então outra pessoa que tem a ambição do cargo também, mas talvez não tenha a competência para conseguir esse cargo na empresa. Ela vai lá e fica te sabotando no trabalho, fica falando mal de você, fica fazendo com que você entregue alguma coisa errada, fica te colocando para baixo. E isso daí só acaba te atrasando e corre o risco até de você ser prejudicado no trabalho por causa disso. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mochileiro, porque ele pode de fato te prejudicar para valer. Porque um carro, se você for ver um carro riscado, é só você mandar pintar e pronto. Mas se você perder um emprego, uma promoção que você muitas vezes espera, pode ser bem mais prejudicial, né? Mas enfim, isso daí é algo muito triste, porque às vezes a pessoa quer o cargo, mas não tem a capacidade, por inveja, ela te põe para baixo para ela conseguir o cargo e você ficar aí chupando o dedo. Outra coisa também é quando alguém faz uma viagem, um passeio, algo do tipo. Isso daí acontece muito aqui no bairro que eu moro. Eu fiz uma viagenzinha, né, para um outro estado aqui próximo. Foram umas 12 horas de carro. Aí já tinha gente com inveja. Tinha, todo besta, fica aí viajando, fica se achando. Poxa, faço uma viagem de carro um final de semana, eu volto. E aí, só porque a pessoa não viaja, eu sou besta, eu sou chato, eu sou snob por ter viajado. Isso daí é uma coisa que é muito triste. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é um negócio que realmente é muito triste. Você
trabalha, tá ali suando e tudo mais, tem o direito de viajar, de relaxar, descansar. Mas não, a pessoa só porque ela não viaja, ela acha que ninguém tem o direito de viajar. E aí começa esse tipo de coisa, que é realmente muito triste. E para finalizar o vídeo, tem também aquela inveja da galera que, por exemplo, abre um negócio, vê que tá dando certo, e aí a outra pessoa fica com inveja. Fica dizendo assim, ah, não compra nele não, compra em outra pessoa. É, esse cara aí não presta não, o atendimento é ruim. Então, às vezes, as próprias pessoas, os amigos, ficam falando mal do negócio que o cara tá montando para ele não conseguir clientes, não ter a freguesia para quebrar depois. Isso daí é algo muito triste, porque tem gente que quer sair da CLT fazendo seu próprio negócio para ganhar seu próprio dinheiro, ser o seu chefe, e a galera que não consegue isso fica simplesmente tacando hate no cara. E ele se prejudica porque acaba perdendo clientela e pode até mesmo falir. Isso daí é bizarro, sabe? Porque vamos parar para pensar, o brasileiro, ele não gosta de ver ninguém bem. Claro, eu não quero generalizar todo brasileiro, né? Mas o bochileiro, de uma maneira geral, ele não torce pelo seu sucesso. Tipo, ele pode até querer te ver bem, mas ele não vai querer te ver melhor que ele. Por exemplo, se você conseguir alguma ascensão financeira no trabalho, algo do tipo, ele vai querer te colocar para baixo. É como se fosse um balde de caranguejo. E aí você fica para baixo e não consegue as coisas, aí atrai maus olhares e tudo mais. Porque você está se dando bem, a outra pessoa não consegue, logo ela pensa assim: ah, se eu não estou conseguindo, essa pessoa também não devia conseguir, eu vou torcer pelo fracasso dela. Isso daí é algo meio que cultural, porque isso daí desde gente mais velha até a galera mais nova tem isso, sabe? Então isso é passado de gerações a gerações. É diferente, por exemplo, da cultura do Noia, que é algo mais recente. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma reflexão, porque, por exemplo, a gente não escuta isso em outros países, né? Em outros países, quando uma pessoa começa a ter um progresso na vida, começa a ganhar mais dinheiro, compra seu carrinho, sua casa, ou então começa a se estruturar na vida, outra pessoa que ainda está nesse mesmo processo, às vezes pensa assim, poxa, eu quero ser igual a ele. Ou seja, a pessoa vê essa outra como uma fonte de inspiração e começa a se espelhar nesse cara para conseguir progredir igual a ele. Já aqui no Brasil não, a pessoa simplesmente vê que você está progredindo e pensa assim, não, eu tenho que encontrar uma maneira de botar esse cara para baixo para prejudicar ele. Para você ver quão pequeno é o pensamento do mochileiro médio. Bom, galera, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou um pouco longo, mas era o que eu tinha que falar. Fiquem bem e até a próxima. Valeu!